quando ele abriu o segundo selo, quem é que está abrindo os selos? Jesus. Ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem ver. Glória a Deus. Vem aí agora o que? Um cavalo vermelho, não é isso? Saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse o que? A paz da terra. Tirando a paz da terra vem o que? Guerra. Os outros 3 cavaleiros, presta atenção, são os efeitos do trabalho do primeiro. É uma descrição do que ele vai fazer. Ele vai tentar trazer a paz mundial através da guerra. O segundo cavaleiro representa o que? Guerra. Aí, ó, o cavalo vermelho, ao que estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Essa espada grande quer dizer que a mortandade vai ser grande nessa guerra. Vai ser coisa terrível, irmãos. Glória a Deus. Quem estiver lá no céu não vai assistir essas coisas. Alguém quer assistir pessoalmente? Quer não? Também não quer não. Nesse filme aí eu quero faltar. Segundo cavaleiro representa a guerra. Os homens vão se matar uns aos outros. É o cavalo vermelho. O anticristo estará representando nessa época aqui, ó, do cavalo vermelho, 10 nações. Uma confederação de 10 nações, um califado do Oriente Médio. E ele vai estar representando 10 nações poderosas, 10 nações riquíssimas. E nessa época, o Ocidente vai estar com problemas financeiros, de forma que não vai poder combater o exército do anticristo. Ou seja, coitado do Brasil, não precisa nem de guerra, nem de cavaleiro branco, nem preto, já está quase quebrado. Estava ali nessa época. Mas a própria economia americana vai estar quase quebrada. Dá para entender, irmãos? Vou falar nem do Brasil não, porque o Brasil até com o susto de um gato preto fica tremendo as pernas. É verdade. Cavalo vermelho, o que é que significa ele? O anticristo estará representando 10 nações nessa época. Essas 10 nações, queridas, pasmem, já existem, são poderosas. Hoje, agora, 7 delas já estão unidas e já estão formando um novo governo chamado de califado, lá no Oriente Médio, no Estado Islâmico. Deu para entender, meus filhos? Então as coisas estão próximas de acontecer e tudo está se preparando para acontecer. Pastor, por que esse homem, diante dessas 10 nações, vai ter tanto poder no mundo? Porque são as 10 nações que mais produzem petróleo no mundo. E nós sabemos que se alguém tiver o poder do petróleo no mundo, manda no mundo. Se alguém disser que não vende petróleo para uma outra nação, a outra nação para e quebra. Vocês estão entendendo, irmãos? Falta o que? Gasolina, óleo diesel, tudo para os carros, para as indústrias, para o transporte. O país acontece o que? Quebra. O anticristo ele vai usar esse expediente. Ele vai estar dirigindo 10 nações, as maiores produtoras lá no Oriente Médio de petróleo do mundo. E ele vai dizer: quem não me apoiar, eu corto o fornecimento do petróleo. O mundo vai se ajoelhar diante dele. Quem entendeu o que eu falei? É sério o negócio. Seríssimo. Querido, sem petróleo qualquer país quebra.
Vocês conseguem me entender? Alguém já ouviu falar hoje da nova moeda do califado lá do Oriente Médio? Não? Queridos, a moeda é de ouro. Ouro de verdade. Enquanto o dólar é prata e o dólar é papel, a moeda do califado já existe lá, é ouro. Quem é que não vai querer trocar a sua moeda fraca por uma moeda de ouro de verdade? Hein? Por isso, lá na frente vocês vão entender que durante o governo do anticristo, ninguém vai poder comprar e nem vender aquele, a não ser aquele que tem a marca, ou o nome, ou a marca do seu número. Porque o anticristo vai vir com todos os lados, pelo lado da religião, lado da política, fazendo guerra e sustentando a economia do mundo nas suas mãos. Deu para entender? Aí você entende agora por que ele tem uma coroa na cabeça e sai vitorioso para vencer? Deu para entender? A forma como ele vai se levantar no mundo? E do jeito, meu querido, que o pobre se vende até por um Bolsa Família. Pedir desculpa, não é verdade. Quanto mais diante de um homem que vai vir com tanto poder. A única diferença, querido, você sabe qual é? É que esse homem vai trazer uma religião diferente, a sua religião. Ele não é cristão. Ele não crê no Deus que nós cremos. Não crê em Jesus como Filho de Deus e nem como Salvador. Já é ela, né? A moeda deles, está ali, a moeda de ouro, de verdade. Já tem gente dizendo assim, tomara que chegue aqui. Né? Então, o que é que vai acontecer, queridos? Ele vai simplesmente impor a sua religião. É o cavalo branco. E aqueles que creem na Bíblia, que eles não creem, no Deus que nós cremos, que eles não creem, e no Jesus Salvador e Filho de Deus, que para eles é uma blasfêmia, durante a tribulação vai virar inimigo do governo, e só vai ter um jeito. Ou vai aceitar a política dele, vai aceitar a religião dele, vai aceitar a moeda dele, ou então vai morrer. Vira para o teu irmão e pergunta assim com bastante jeitinho: irmão, e aí? Quer ficar? Não vai prestar o negócio. Nós só temos uma opção, meu filho, para escapar de tudo isso. Qual é? É embora, filhos. Você entende agora a importância? Você entende agora a razão do Espírito Santo lutar tanto para que a igreja se prepare para ir embora? Não é só para encher o céu de gente, não. É porque Ele tem misericórdia de nós. Agora, meu filho, deixa eu dizer uma coisa que eu falei ontem lá na classe de aluno lá no Maranguape. A igreja precisa se consertar. Tem muito crente precisando botar a vida no altar. Tem muito crente tem que largar o pecado, tem que largar a mentira, largar adultério, largar a fornicação, deixar de palavrão, deixar de coisa errada. Porque não vai para o céu com tudo. A igreja brasileira, meu irmão, com carnaval, swingueira, festa junina, todo esse aparato de porcaria que tem no meio da igreja, sabe o que é que a igreja está pensando? Que Jesus vem buscar a igreja num caminhão da Marquise. Pastor, que caminhão é esse? Do lixo. Jesus vem buscar a igreja, meu querido, com os seus santos anjos. E só vai subir quem tiver direito com Deus e o nome escrito no livro da vida. Crente desmantelado vai ver isso aí pessoalmente. Por isso é que eu tenho pena da igreja do Brasil.
Porque um balaio de crente vai ficar nas swingueiras, nos carnaval, nas festas juninas, nas carnalidades, nas boates gospel. Muita gente vai ficar. Glória a Deus. Mas tudo bem, o anticristo vai precisar de lenha mesmo para fazer fogueira. Versículo 5. Um cavalo preto. Vocês entenderam o cavalo branco e o vermelho? Amém? O cavalo vermelho representa a guerra. Querido, guerra traz alguma coisa boa? Traz não. Os efeitos da guerra é os outros dois cavalos. Olha bem, o cavalo vermelho é o efeito do cavalo branco. Os outros dois cavalos são os efeitos do cavalo vermelho, da guerra. Saiu um cavalo e, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, cadê? Eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Queridos, essa balança não era eletrônica, porque não existia ainda. Era aquela balancinha de 2 pratos. Tem um pratinho de um lado, pratinho do outro. Alguém já viu essa? O terceiro cavalo, o terceiro selo, saiu um animal, e olhei um cavalo preto, e estava assentado, tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz do meio dos 4 animais. Quem são os 4 animais? Querubins, lá do céu. E dizia um no meio do outro: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifique o azeite nem o vinho. Isso tem significado. Aleluias. Presta atenção. O cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão significa que os efeitos da guerra vão trazer racionamento de alimento. E que vai haver nos países, principalmente os de terceiro mundo, uma queda drástica e total da sua economia. Uma economia fraca que nem a do Brasil quebra ligeiro nesse tempo. E vai faltar alimento. Essa balança na mão quer dizer racionamento. Um dinheiro, preste atenção, um denário, na época que João escreveu o Apocalipse, representava um dia de trabalho, ou uma diária, como nós chamamos hoje, tá certo? E na época de João, queridos, olha bem o que foi que nós entendemos aqui. O dinheiro, uma diária, só compra o quê? Uma medida de trigo por um dia de trabalho. O que é uma medida de trigo? Menos de 1 litro, 900 ml. O que é que isso mostra? Racionamento de alimento e uma carestia terrível. Pastor, o senhor está me assustando. É para assustar mesmo. Se hoje o negócio já não está bom, imagina nesse tempo. Meu Deus do céu. Uma medida é quase 1 litro. Um denário, pagamento por um dia de trabalho. Mateus 20, verso 2. Só para provar. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário ou um dinheiro por dia, e mandou-os para a sua vinha. Um dinheiro ou um denário era a diária de um trabalhador. Mas nessa época, a diária de um trabalhador só vai dar para comprar 900 ml de alimento. Menos de 1 litro. Vai haver fome? Vai. E quando a fome aperta, o ser humano enlouquece. Vai haver saques. O mundo vai virar um caos. Vai haver confusão. O povo vai invadir supermercado. Deu para entender, queridos? Vai prestar? Vai não. Vai ficar ruim. Glória a Deus. Aí imagina o mundo nessa bagunça aqui embaixo.
e os que foram arrebatados lá com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Vale a pena crucificar a carne. Irmão? Agora você entende por que dói em mim a situação da igreja brasileira? Porque, meu querido, vai ficar gente demais da igreja do Brasil que não estão ouvindo o evangelho, que só estão correndo atrás de prosperidade, que estão dando ouvido a falso profeta e que estão vivendo só na carnalidade. Vai ficar gente demais. Pastor, vai ficar muita gente? Vai, querido. Até do PAN. Por quê, pastor? Porque tem gente dentro de toda a igreja que vai passar a vida todinha ouvindo a palavra e não vai se converter. Verdade. Presta atenção, olha, presta atenção aqui a caristia, como é que vai ser na época. Por que isso vai acontecer, pastor? Porque os países vão ter que dar lugar à economia do anticristo. Então a economia dos países tem que quebrar, tem que falir. Mas antes disso acontecer, é muita perda, irmão. Falta de dinheiro, o dinheiro não vai valer nada. Eu me lembro no tempo que todo mundo era milionário no Brasil. Houve, pastor, houve. Eu mesmo cheguei a comprar um pãozinho por 1 milhão. Vocês que são mais novos não lembram disso não. Alguém lembra disso? Era 1 milhão, 1.000 cruzeiro era um pãozinho. Quanto era o salário mínimo? 1 milhão e tanto. Todo mundo era milionário, valia nada. Na época de João, olha bem, se comprava 24 medidas de cevada por 1 denário. Nessa época só vai ser uma medida. Olhe bem. Em Apocalipse 6:6, as coisas estarão caras 8 vezes mais do que você possa imaginar hoje. E ainda faltando para comprar. E agora? Aí o versículo 6 termina falando no azeite e no vinho, não é isso? Não danifique o azeite e o vinho. Já deram tanta interpretação a isso, meu irmão, que foi uma coisa horrível. Mas, queridos, é tão simples. Azeite e vinho não são gêneros de primeira necessidade. Azeite do bom e vinho do bom, só quem toma é rico. O que isso quer dizer, pastor? Que esse problema do racionamento, da falta de alimento e da caristia vai atingir principalmente os pobres. Deu para entender, irmãos? E agora? Pastor, não venho mais dia de quarta-feira não. Vem, meu filho. Começou agora, vai ficando pior. Eu não viu nada ainda. Tu já está com medo, é? Vamos para frente, vou terminar já. Havendo aberto o quarto selo,